Olá a todos, muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais um programa do Manhãs na TV. Eu e toda a equipa do Manhãs TV vos enviamos um grande abraço e gostamos muito de poder estar convosco, seja em casa, no trabalho, no carro. Claro, com atenção lá à estrada, não é verdade? Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Estamos aqui na Curiacos todos os dias, de segunda a sexta-feira, pelas 10 da manhã, para trazer até si o melhor da tradição e cultura portuguesa, projetos interessantes, convidados e histórias impactantes aqui no nosso programa. E claro, você é o nosso convidado de honra. Se quiser saber um bocadinho mais acerca do Manhãs TV, nós estamos no Facebook, Instagram, nós também estamos no YouTube através de Curiacos TV. Estamos a deixar disponíveis todas as entrevistas com todos os convidados e temáticas que já tivemos aqui no programa, disponíveis para si. Portanto, a seguir este programa, se você quiser saber mais, é só nos buscar no YouTube através de Curiacos TV. Hoje eu tenho dois convidados muito especiais aqui connosco. O primeiro é mais voltado para um festival muito especial de música antiga. Vou estar com o Daniel Oliveira para falar do 5º Festival de Música Antiga de Torres Vedras. Eu, por acaso, já passei por Torres Vedras muitas vezes, mas nunca ouvi falar deste festival. Então, estou curioso para o nosso primeiro entrevistado. E de seguida também vamos estar com a Tawane Alves. Espero ter pronunciado bem, senão ela vai me corrigir, para falar acerca do seu trabalho que ela faz a nível de estética, com sobrancelhas, pestanas e muito mais, com certeza. Então, é a minha segunda convidada. Eu volto já para iniciar a primeira conversa com o Daniel Oliveira e você está convidado a assistir connosco. Até já! Então estou de volta, já tenho aqui comigo o meu primeiro convidado, o Sr. Daniel. Sr. Daniel, muito bom dia, seja bem-vindo ao programa. Bom dia. É um prazer tê-lo cá. E falarmos acerca do Festival de Música. Todos nós gostamos de festivais de música, não é verdade? É sempre um clima de energia, não é verdade? E de boa disposição no geral. Mas este é um festival de música antiga, não é verdade? Em Torres Vedras já vai na 5ª edição. E hoje estamos aqui para conhecer o que é que está para acontecer nesta 5ª edição, se bem que já começou, na realidade, estamos a 26 de maio. Mas para saber um bocadinho mais, e está cá connosco, e agradecemos por ter aceito o nosso convite. Em primeiro lugar, para quem nunca ouviu falar, o que é o Festival de Música Antiga de Torres Vedras? Não é? Como é que tudo começou? Muito bem. Desde já agradeço imenso o convite para estar exatamente neste programa das manhãs na TV e realmente poder ter esta oportunidade de divulgar este mesmo festival. O Festival de Música Antiga de Torres Vedras surgiu de uma ideia que tive também enquanto trabalhador na cidade. Portanto, sou professor de música e formado exatamente em órgão e cravo, portanto, que serve também esta mesma área académica daquilo que chamamos a música antiga e que é, de facto, uma área que alia muito, portanto, a música de compositores, nomeadamente dos séculos XVI ao século XVIII, e, portanto, aliando também ao património histórico que existe e que envolve, enfim, o nosso país, o nosso mundo, não é? Digamos assim. Portanto, e falando um pouco sobre este conceito da música antiga, é nada mais nada menos do que fazer uma viagem no tempo, uma redescoberta do nosso passado, dos nossos compositores, das nossas práticas musicais, instrumentais. É isso mesmo, portanto, é um pouco viajar no tempo e percebermos exatamente como seria, digamos, o ambiente, quer na corte, quer na igreja, quer nas próprias casas onde se vivia. E como sabemos, havia de facto grandes diferenças sociais ao longo do tempo. Este festival surge nesta tentativa então de aliar o património histórico do concelho de Torres Vedras, portanto, igrejas do concelho de Torres Vedras, exatamente à música que se fazia nesses mesmos espaços, proporcionando ao público ouvir aquela mesma música no seu habitat natural. E essa foi de facto a grande vontade, a grande ideia para que este festival surgisse. Por outro lado, a democratização cultural, portanto, levar cultura fora dos grandes centros, portanto, das grandes cidades. Portanto, é um festival que acontece no concelho de Torres Vedras, nomeadamente nas aldeias e lugares
do próprio concelho, proporcionando também ao público essa possibilidade de um contacto mais direto com uma cultura que muitas vezes se torna inacessível a essas mesmas populações, que muitas vezes não se podem deslocar e podem ter na sua terra, na sua igreja, no seu espaço, um concerto de qualidade, com músicos de qualidade e com um repertório, obviamente, de qualidade, comentado, e que, portanto, o público pode realmente ter esse mesmo acesso. Ok, espetacular. É uma ideia muito forte para chegar exatamente a todos. E é este tipo de iniciativas que nos ajuda a não perdermos um bocadinho do nosso património histórico, neste caso voltado para a música. Porque com os tempos estão a avançar e há tanta novidade, tanta evolução, que nos agarramos sempre ao que vem a seguir e o que fica para trás parece que vai desaparecendo. Não é? Então isto é uma forma de trazer vida àquilo que foi algo tão marcante, lá está, na música dos antigos tempos, não é verdade? E que as pessoas ouviam dia a dia. Estamos a fazer uma espécie de uma viagem ao passado com este festival. Claramente, portanto, uma viagem ao passado, uma compreensão do nosso passado. Eu costumo dizer que só compreendemos o presente conhecendo o nosso passado, conhecendo as nossas heranças, quer culturais, quer sociais, quer até, obviamente, familiares. E estamos, obviamente, a viajar para uns espaços que muitas vezes passamos por eles, portanto, igrejas, castelos, palácios, que muitas vezes visitamos ou não, mas nunca nos questionamos, de facto, como seria a vida na altura em que estes mesmos edifícios foram construídos. Portanto, este festival faz também essa... aí está, como já abordámos essa palavra muitas vezes neste momento, esta viagem, este mergulhar no nosso passado para assim realmente compreendermos o nosso presente. Quem poderia ter tocado naquele espaço? Quais foram os compositores? Como é que seria? Portanto, haveria dança? Não haveria? Portanto, haveria momentos mais de contemplação? Como é que seria a música naquele espaço? E esta redescoberta é, de facto, fundamental neste mesmo festival. Por outro lado, também, obviamente, dar a conhecer a própria história dos monumentos, que muitas vezes os próprios locais poderão também não conhecer. Muita gente, na experiência deste festival, os comentários têm sido muito nesse sentido. Pessoas, se calhar, já com os seus 70, 80 anos, naturais de um certo lugar, de uma certa região geográfica, onde está a decorrer um concerto do festival. No final do concerto, muitas vezes acaba por nos abordar e dizer: bom, de facto, nunca pensei que este espaço tivesse tanta vivência, e eu nasci aqui, se calhar até cresci neste meio, estou aqui praticamente a minha vida toda. E não os meus filhos. Exatamente, e não conhecia todo este passado, de facto, esta importância, este peso desta mesma herança cultural que este espaço, de facto, encerra. Qual tem sido o feedback? Vocês já estão na 5ª edição, não é verdade? A decorrer a 5ª edição. Como é que tem sido o feedback ao longo do primeiro festival até agora? Sabemos que, por exemplo, Torres Vedras tem uma camada jovem enorme, né? Tem lá muitos jovens, até mesmo quando há outras celebrações. Por exemplo, quando falamos do Carnaval, sabemos que tem lá uma catrafada de jovens, né? Então tem lá muito sangue novo. O que é que mesmo os mais novos dizem destes festivais? Qual é o feedback que eles compartilham? Portanto, é um festival, de facto, para todas as faixas etárias. Sim, para todas as faixas etárias. E em que realmente os jovens aderem também em massa, digamos assim, por dois motivos. Primeiro, o interesse por este mesmo festival e a frescura que ele mesmo também encerra. E depois, obviamente, a questão do associativismo. Torres Vedras tem uma forte cultura do associativismo, portanto, imensas associações em que os jovens estão envolvidos, desde clubes, bandas filarmónicas, grupos corais, enfim, até grupos paroquiais, se assim podemos dizer, em que, de facto, os grupos de jovens se organizam também, muitas vezes não só para participar, assistir destes concertos, como também os divulgar localmente. Portanto, há esta vontade de quase um sentido de pertença
que existe neste mesmo festival na camada mais jovem. Depois, por outro lado, as próprias escolas também têm aqui um papel muito facilitador de chegar a estas camadas de facto mais jovens, sendo que o papel dos professores também tem sido muito importante, Claro, na promoção de eventos. É interessante referir que este festival tem sempre também uma atividade pedagógica ou uma ação pedagógica, dirigida exatamente para os jovens, não só para aqueles que já ouvem ou que são estudantes de música e por um certo ponto já estão ligados ou elencados a este mesmo movimento musical, ou pelo menos com essa mesma curiosidade, como também há estas ações de sensibilização nas próprias escolas, em que quem não conhece passará a conhecer. Portanto, dar a conhecer aos mais jovens e captar a atenção dos mais jovens é também um objetivo do Festival de Música Antiga de Torres Vedras, tornando-o assim cada vez mais democrático e mais próximo de todos e, obviamente, com esta preocupação de formar novos públicos, que é muito importante hoje em dia nestes contextos de festivais mais eruditos, se assim podemos chamar. certíssimo. Neste festival vocês vão começar, aliás, já começaram com uma homenagem a Carlos Bernardes, certo? Exatamente. Portanto, no passado dia 7 de maio, tivemos exatamente esse mesmo começo, essa abertura do Festival de Música Antiga de Torres Vedras como homenagem a um antigo autarca, que foi também ele pioneiro e um dos fundadores deste mesmo festival. Portanto, a primeira edição surgiu com o Dr. Carlos Bernardes, portanto, antigo presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, que infelizmente já não se encontra entre nós, e como uma forma de agradecimento, uma forma de reconhecimento pelo grande homem que foi também enquanto torriense, enquanto uma pessoa que amava Torres Vedras e também uma pessoa que fez questão de promover muito este festival, com muita alegria, com muita presença e com muita vontade de que este festival vingasse no Concelho de Torres Vedras. De facto, foi um momento bastante intimista, com o agrupamento vocal Olicipo, um agrupamento dedicado exatamente à polifonia renascentista, à polifonia do século XVI e uma parte do século XVII, e onde fizemos compositores portugueses, obviamente com uma programação, com um repertório muito dedicado a este momento da partida, portanto, o que nós chamamos a missa de Requiem, portanto, algo mais ezequial, mas como homenagem, obviamente, a este grande homem, a este grande torriense, Carlos Bernardes. Certíssimo. Nós temos um vídeo que trouxeram até ao nosso programa. Acho que quem está lá em casa está ansioso para ter assim um gostinho já pela televisão como é que será o festival. Então vamos mostrar e voltamos já já. Ok? O 5º Festival de Música Antiga de Torres Vedras decorre de 7 de maio a 11 de junho, com 4 concertos de entrada gratuita em espaços históricos do concelho. A música portuguesa do Renascimento e do Barroco está em destaque numa edição que contará com as sonoridades de instrumentos históricos dos séculos XVI e XVII. Acabamos de ver então um convite, na verdade, para este evento que já está a decorrer, este 5º Festival de Música Antiga em Torres Vedras. Daniel, para quem está assim curioso, que obras é que vão ser interpretadas, melhor que ninguém o Daniel saberá. Poderá-nos dizer. Muito bem, portanto, tivemos então estes dois concertos, que aconteceram exatamente a 7 e 20 de maio. O primeiro, aí está, desta mesma homenagem a Carlos Bernardes, onde tivemos compositores portugueses da sede de Évora, exatamente do século XVI, os grandes polifonistas portugueses, Estevão de Brito, Duarte Lobo, Frei Manuel Cardoso. Depois, um concerto muito especial que aconteceu no dia 20 de maio, com um concerto à luz das velas, numa igreja de Mataquens, portanto, uma localidade de Torres Vedras, de facto, lindíssima, com uma população extremamente hospitaleira, muito próxima, e onde aí tivemos os expoentes do Barroco, portanto, tivemos Bach, Handel, Vivaldi, Zipoli,
em que tivemos, de facto, também instrumentos antigos, o violino barroco, o violoncelo barroco, portanto, uma cantora lírica e cravo. Portanto, esta redescoberta também acontece nos instrumentos. Por acaso o Daniel não esteve a tocar nesse dia? Estive exatamente a tocar cravo. Ok, portanto, foi exatamente o concerto em que participei enquanto músico, enquanto intérprete. Depois, teremos então agora, no mês de junho, dia 3 de junho, exatamente uma ação de sensibilização para jovens, que é exatamente um workshop de guitarra barroca, que irá acontecer, portanto, na Sala de São Gonçalo, uma sala muito bonita, aí sim, no centro de Torres Vedras, no centro da cidade, a Sala de São Gonçalo, pertencente à Igreja da Graça em Torres Vedras, e que, portanto, é exatamente um momento para os jovens, quer alunos de guitarra, quer guitarristas já profissionais, conheçam também este instrumento. A guitarra barroca tinha uma utilidade imensa no século XVIII, a acompanhar, mas também como repertório solo, portanto, e um repertório com ritmos bastante... Eu dou uns toques na guitarra, portanto eu gosto muito de ouvir instrumentos de cordas. Ficará então convidado certíssimo. para este momento. Portanto, é um workshop que acontecerá neste sábado de manhã, dia 3 de junho, entre as 10 e as 13 horas, e será, portanto, para músicos participantes, mas também ouvintes curiosos que queiram conhecer este instrumento e a potencialidade deste mesmo instrumento. No dia 4, exatamente na ermida do Cirol, portanto, que é uma ermida muito, muito bonita, numa comunidade exatamente do Cirol, pertencente à freguesia de Dois Portos, uma freguesia ainda bastante numerosa no concelho de Torres Vedras, teremos então um concerto por este mesmo guitarrista, o conceituado guitarrista barroco Tiago Matias, que irá interpretar música autêntica, digamos assim, em nova audição, portanto, em audição moderna do manuscrito de Coimbra. Portanto, tem várias danças, tem vários tentos, várias fantasias, portanto, géneros exatamente desta época. Será um concerto intimista exatamente nesta ermida do Cirol, neste dia 4 de junho, às 16h30. Será um momento muito intimista também porque o espaço em si é um espaço pequeno, mas um espaço muito acolhedor, muito especial. Então é uma ermida exatamente do século XVII e iremos interpretar música do século XVII. Depois teremos, a dia 11 de junho, já o encerramento deste mesmo Festival de Música Antiga, com um agrupamento de sopros, que também trará novidades do ponto de vista dos instrumentos e do ponto de vista das interpretações. Será exatamente dia 11 de junho, às 16h30, na Igreja de Nossa Senhora da Luz, em Ados Cunhados. Portanto, uma comunidade já no litoral torriense, portanto, quem conhece Santa Cruz, a praia de Santa Cruz, é algo muito próximo, é uma comunidade muito próxima dessa mesma praia, e onde escutaremos os Música d'Alta, portanto, um agrupamento de sopros que trará alguns daqueles que são os antepassados dos nossos instrumentos de sopros, do trombone ou do oboé. Aqui não vão ter esses nomes, porque são exatamente as cópias dos instrumentos originais dessa época, nomeadamente as sacabuchas e charamelas, por assim dizer. Portanto, é também uma redescoberta por estes dinossauros, digamos assim, dos instrumentos musicais, que muitas vezes não se conhecem ou não podemos ter alguma semelhança. Alguns dos nomes que devo mencionar eu, por acaso, desconheço. Desconhece completamente, ou uma boa parte das pessoas, de facto, não o conhecem. Portanto, é também este o objetivo do festival, de chegar a todos e também dar a conhecer estes, aí está, eu gosto de chamar dinossauros do nosso passado do instrumentário musical. Porque são exatamente isso, portanto, são sempre, tal como o cravo, é o antepassado do piano, portanto, muitas vezes as pessoas não associam mas as alterações ao longo dos séculos permite que haja essa mudança
para um outro instrumento, ou que surja um outro instrumento, mas há sempre o passado. Eu sempre, quando falo com colegas meus acerca da música dos dias de hoje, o que nós estamos a ouvir, mais velhos, mais novos, todos dizem o mesmo. Os antigos é que sabiam tocar. Então, quando falo dos dinossauros, de certeza que muitas pessoas dizem, ok, é dinossauro, mas eu que vou querer ouvir, porque sei que é alguém que é riquíssimo em termos musicais, não é verdade? Tanto na sensibilidade, não é só o saber tocar o instrumento, mas a sensibilidade que se tem para a música. Dizem que os antigos tinham isso muito mais potenciado, magnified, eu falo um bocado em inglês certas palavras, nesse sentido. E então, com certeza será um festival super interessante. Ele foi muito bem planeado. Quando o festival já está a decorrer, você consegue relaxar, saborear ou fica ali preocupado, está a correr tudo bem, os detalhes, as pessoas vão gostar. Como é que é para si, quando o festival inicia, como é que é para si? Sim, há sempre uma ansiedade, obviamente. Portanto, É como subir ao palco. Sim, ou até mesmo, se calhar, como um filho, não é? Portanto, nós temos responsabilidade sobre ele, mas não somos o outro, não é? Sim, Portanto, sim, obviamente que aqui não é materializar o festival, obviamente não do ponto de vista humano, é um evento, mas acaba por haver uma atenção a todos os pormenores. Portanto, e essa mesma atenção, o querer que tudo corra pelo melhor, que haja de facto essa vontade de que não falhe nada, portanto, que as pessoas sejam bem acolhidas, que haja uma boa divulgação e daí este trabalho aqui, agradeço imenso, porque é fundamental chegarmos a todos, qualquer pessoa, independentemente do seu extrato social, da sua formação. Este festival é realmente para todos, mas há de facto no início todo este, digamos, tremer, entre aspas, um nervosismo bastante ligeiro, mas também sentindo o peso da responsabilidade. A articulação com todas as equipas, portanto, a equipa de produção, a equipa local, nomeadamente as juntas de freguesia, as paróquias, portanto, perceber se está tudo em diálogo e na maior articulação. Obviamente que sim. E depois, obviamente, a preocupação de chegar a todos, que seja um festival em que todos se sintam envolvidos e que todos também se sintam chamados a participar. Eu digo mesmo isso, não assistir, mas participar do próprio festival, porque é isso mesmo. Temos os músicos que tocam e o público que ouve, mas aqui a interação é tão grande e a experienciação é de tanta interação entre os músicos e o público que acabam por ser todos protagonistas do mesmo evento cultural. Mas com certeza que há este peso de responsabilidade. Há também, de ano para ano, uma responsabilidade cada vez maior, porque o festival também vai tendo proporções cada vez maiores. Sim. Acredito que desde o primeiro até agora o quinto que tem vindo a aumentar a fasquia em todos os aspectos. Sim, quer a qualidade, quer também o número de pessoas, o número de público tem sido realmente bastante numeroso e uma preocupação muito grande da parte de todos, desde a junta de freguesia, desde as paróquias, em que realmente vamos promover, vamos encher estes concertos. E esse tem sido um lado muito, muito importante também do festival. Mas claramente que sim, que há sempre um nervosismo, eu diria, saudável. Okay. Para o Daniel e para todos os que estão a ajudar na organização deste festival, o que é que vocês esperam do Festival de Música Antiga Torres Vedras daqui a uns 2, 3 anos? O que é que vocês veem assim, um alvo assim a longo prazo com este festival? Sim, primeiramente é um festival nómada, portanto é um festival que vai circulando, portanto nunca se faz nos mesmos espaços, portanto há sempre uma novidade em todas as edições do próprio festival. Há, de facto, esta vontade também de registar o festival ou em livro ou em CD. Portanto, a concretização de materializar alguns dos momentos do próprio festival através de um CD, através de um livro também que registre estas edições passadas, portanto, que faça, digamos assim, uma síntese do que aconteceu até esse momento, não é? Portanto, a transmissão em YouTube, já pensaram nessa hipótese? A transmissão em YouTube tem acontecido. Tem acontecido? Tem acontecido. Ok. Ainda bem que falámos sobre essa questão, porque, enfim, tivemos o tempo da pandemia. Sim. Em que foi, como se costuma dizer, foi um mal que veio por bem. Neste aspecto da transmissão online. Portanto, os concertos eram transmitidos.
portanto, não deixámos de fazer o festival devido à pandemia, embora, claro, com muitas restrições, como sabemos. O público muito menor localmente, portanto, o público presente, se calhar em vez de termos 100 pessoas, passámos a ter 25 ou 30, 40 no máximo, com os distanciamentos, tudo isso. Mas, por outro lado, a transmissão online tornou que o festival se tornasse visível em qualquer parte do mundo. Portanto, o festival era transmitido online no site da Câmara Municipal de Torres Vedras, que é importante referir que é a entidade detentora da organização e, obviamente, responsável pela realização deste mesmo festival, e decidimos de imediato que fosse transmitido. E começámos a verificar um número muito grande de visualizações, portanto, as pessoas na altura não poderiam deslocar-se, muitas vezes até entre os concelhos. Pois, uma altura complicada, nessa Foi uma altura muito complicada. E, portanto, acabou por haver esse além fronteiras que aconteceu através do online, das transmissões online. Em alguns destes espaços mais pequenos ainda se fazem também as transmissões ou o registro que depois passará a posteriori desses mesmos concertos, para tentar também chegar mais longe. É importante referir que na transmissão online chegámos a várias geografias, ao Brasil, espetacular. à Hungria, portanto tivemos comentários desde a Europa até já para outros continentes. Isso é muito bom, muito gratificante. Isso vem a compensar um pouco a falta de pessoas que... Claramente. E muitas partilhas. Portanto, houve o festival, nesse momento, quase que se internacionalizou, digamos assim, através dessa mesma visualização dos concertos online, que ficavam gravados, portanto, e seria possível serem reproduzidos mais tarde, quem quisesse ter mesmo esse acesso. Portanto, esse já foi um campo explorado e que vamos explorando. Embora, é claro que num festival desta natureza, a fruição do espaço, do ponto de vista acústico, do ponto de vista estético, é sempre preferível. Claro. Portanto, e aí fica também esse convite a quem nos visitar, também a usufruir do espaço e a usufruir, obviamente, do próprio concelho. Um concelho muito rico do ponto de vista cultural, do ponto de vista do património cultural, mas também do ponto de vista gastronómico, do ponto de vista turístico. Pois, comida não pode faltar neste tipo de eventos, não é verdade? Exatamente. Por cima, a malta de Torres Vedras é boa de garfo, que eu já sei. Sim, e de copo também. Portanto, também temos bons vinhos. É uma região geográfica também com um certo microclima, mas que nesta altura, obviamente, é muito convidativo também, não só ir a um concerto, mas depois, se calhar, uma visita a uma das praias de Torres Vedras, nomeadamente Santa Cruz, Santa Rita, que são, de facto, praias também muito, muito acolhedoras e realmente uma beleza natural, uma beleza paisagística absolutamente deslumbrante. Exato. E então, estava a falar que, apesar de já terem tido a transmissão, que foi muito positivo, gostariam na mesma de registar certos momentos do festival, quer em CD ou até em DVD, também seria uma ótima ideia. Esse então seria algo a longo prazo? Exatamente, a longo prazo, ou até se calhar médio prazo, exatamente esse registro, quer em livro, portanto haver um conjunto de fotos, um conjunto também de experienciações, que contenham também o próprio testemunho do próprio público, não é? Portanto, seja um livro composto de comentários, testemunhos, quer dos músicos, quer do público que tem estado presente, e também contar naquele momento, quase como uma crónica, digamos assim, a sua experienciação nesse mesmo festival. Por outro lado, a criação de um CD que registre não só os músicos, não só as práticas, como também os próprios espaços históricos. E é importante referir que os músicos que vêm a este festival são, de facto, músicos formados nesta mesma área da música antiga, portanto, uma boa parte deles com mestrados, doutoramentos, e que trabalharam muito sobre manuscritos antigos, portanto, são realmente músicos habilitados e de renome nacional e até internacional, para que também este festival se faça acontecer de uma forma séria, de uma forma digna, mas também músicos que conseguem comunicar e dialogar no próprio concerto e chegar ao público que muitas vezes não está tão familiarizado com este mesmo contexto, com esta estética musical mais distante. Eu gosto sempre de dizer que fazer música antiga é como fazer ficção científica. Obviamente, e eu digo isto porquê?
porque no século XVII, século XVIII não havia gravações, não temos CDs, portanto não conseguimos ir ao Sr. Bach e ter uma gravação de uma tocata e fuga, ou o que quer que seja, porque não havia. Portanto, o que existe, de facto, é registros, tratados, algumas indicações depois dos próprios autores que referiam que a música se deveria fazer assim, ou desta ou daquela forma. Portanto, e havia de facto um professor meu que me dizia, bom, fazer música antiga é fazer ficção científica. Nós estamos a imaginar o que seria, mas não vivemos naquela época. Pois. Portanto, há aqui uma série, se calhar, de efeitos especiais que acontecem, que supomos que seria realizado desta maneira. Mas é sempre uma questão de É interpretação. uma boa comparação, sim, gostei muito. É sempre uma proposta de acordo com aquilo que nos chegou, portanto, e até a própria construção dos instrumentos. Portanto, sabemos que temos originais. Claro que este festival não terá os originais, a não ser alguns órgãos que de facto são restaurados e que são órgãos daquela época. Os instrumentos que temos, cravos, sacabuchas, violinos, guitarras barrocas, são cópias de originais que estão em museus, portanto, mas são feitos à medida, são feitos segundo os modelos da época. E essas questões são sempre abordadas, obviamente, no próprio concerto, também para que o público saiba que são réplicas dos instrumentos e que há sempre uma aproximação daquilo que seria uma prática o mais fidedigna e o mais fiel, quer do instrumento musical, quer da própria interpretação musical de determinada obra e compositor. Vou pedir ao Daniel, por favor, que me chegue o cartaz que eu vou querer mostrar. Então, vocês aqui têm todas as informações, têm um cartaz lindíssimo do 5º Festival de Música Antiga de Torres Vedras. Já iniciou, mas ainda não termina. Vai terminar com chave de ouro dia 11 de junho. Portanto, fica aqui para vocês depois pesquisarem. Mas para mais informações, onde é que eles podem pesquisar, ou como é que conseguem entrar em contato com vocês? Portanto, para mais informações, poderão procurar então informações na Câmara Municipal de Torres Vedras, quer no Facebook do município, portanto, Torres Vedras CM, Facebook, ou realmente pelo site da Câmara Municipal, exatamente Câmara Municipal de Torres Vedras. E aí, nas atividades culturais, temos toda a atividade deste mesmo festival já em curso. E são todos convidados, todos bem-vindos para saborear estes momentos. Então, Daniel, queremos agradecer por ter vindo ao programa. Foi um prazer conhecer não só o festival, mas também conhecê-lo assim. Acho que você conseguiu despertar esta curiosidade e este apetite por este tipo de eventos. E então, acho que foi um programa muito interessante e agradecemos por ter vindo e por ter estado connosco. Foi um prazer. Eu também, pela oportunidade. Muito obrigado. De seguida, eu vou estar com a Tawane Alves. Ela nos vai falar um bocadinho acerca de estética, todo o seu percurso, todo o seu trabalho, a sua paixão. Então, fique connosco, voltamos já de seguida. Estamos de volta. Foi rápido, não foi? Nós aqui no Manhãs TV é assim, até porque só temos 1 hora consigo, portanto temos que aproveitar bem. A minha próxima convidada já está aqui ao meu lado, Tawane Alves, que trabalha na área de estética, sobretudo com pestanas e sobrancelhas, portanto, tanto para os homens como para as senhoras, não é só para as mulheres, ok? É uma profissional que veio ao nosso programa, que nos vai dar muitas dicas e é um prazer, um gosto recebê-la aqui no Manhãs na TV. Tawane, muito bom dia, seja bem-vindo ao programa. Bom dia, obrigada pela oportunidade de estar aqui e mostrar um pouquinho do meu trabalho. Com certeza. Pergunta da praxe, e normalmente eu dou esta oportunidade, sobretudo às senhoras, né? Eu sei que quero mandar beijinhos para a família, né? Porque os familiares, quando veem a filha ou a prima, ou seja, quem for na televisão, não manda beijinhos para mim, não é? Então, se quiser aproveitar... A minha família está no Brasil, né? Então, eu vou mandar um beijinho, estou com muitas saudades, eu amo todo mundo. E é sempre mais difícil, né, quando estamos mais longe, né? Então, sim, com certeza. A Curiacos TV chega lá, porque nós temos uma plataforma de internet, mas o horário não será 10 da manhã, pois no Brasil é um bocado diferente. Em todo caso, Tawane, veio de São Paulo, certo? Exatamente. Está cá há 3 anos, em Portugal, portanto já sabe o que é o frio de Portugal, já sabe o que é bacalhau também, com certeza. Exato, eu amo. Está a gostar de estar cá em Portugal? Sim, eu estive pela primeira vez em 2019 e me encantei realmente, porque é um país muito lindo, qualidade de vida incrível, é tudo mais tranquilo. Então eu adorei. Mais pequeno também. Pequeno também, mas é bom porque fica tudo mais perto, sim, não é mesmo? Então eu adoro estar aqui
E é isso. Quando falamos de Tawane, você é conhecida como Tawane Alves, não é verdade? Claro, sim. Você trabalha na área de estética e você fez formação no Brasil, né? E agora está cá a exercer essa profissão aqui em Portugal. E o que é que nos pode falar aqui dos portugueses e das portuguesas? Eles são vaidosos, eles prestam cada vez mais atenção, os mais jovens, os mais velhos. O que é que nos pode dizer da sua experiência? Sim, eu sei que a cada vez mais os portugueses estão mais vaidosos, né? Então, eu tenho muitas clientes portuguesas que são super vaidosas. É. Eu adoro, eu amo o jeitinho delas, são incríveis e acho que estão cada vez mais vaidosos e mais atualizados nas tendências e seguindo também. Ok. E como é que surgiu para si este gosto pela área da estética, sobretudo as pestanas e sobrancelhas? Eu estive pela primeira vez em 2019 aqui em Portugal, né, em Lisboa. Porém, veio a pandemia, né? Então, eu regressei ao Brasil e fiquei naquela. Eu acho que muitas pessoas ficaram, né, assim, um pouco Sem rumo. procurando, sem Sim. rumo. Então, eu fui uma dessas pessoas. Então, eu queria fazer uma coisa nova, né? Então, eu sempre fui ligada à área da beleza, né? Então, desde muito nova, eu sempre me maquiei bastante, sempre já participei de agências de modelo. Então, sempre estive ligado a isso de alguma forma. Mas nunca pensei em trabalhar com isso, né? Então, eu até demorei um pouco para entender isso. Estava hesitante. Exato, estava visitante, já cheguei a fazer 2 faculdades, né, de arquitetura e odontologia, Ok. mas não me encontrei nessas áreas, então eu fiquei procurando nessa área. Eu perguntei, né, na verdade, para as pessoas que estavam ali à minha volta: olha, o que você vê eu fazendo? Eu ainda estava bem confusa, né? Então, até que eu pensei, olha, eu sou boa nisso, eu tenho que fazer isso, né? E eu amo muito essa área. Então, Decidiu arriscar. sim, foi isso. Eu pensei, bom, não vou perder nada, né? Então, a gente tá aqui na vida para arriscar várias coisas. Então, eu pensei, é isso, eu vou pesquisar. Então, tinha muitas coisas. A área da estética Lá no Brasil é um um, mundo é um mundo. gigantesco. Exatamente. Então, quando eu me deparei pela primeira vez com a extensão de pestanas, sobrancelhas, foi um pouco assim, não foi amor à primeira vista, mas eu pensei, bom, talvez eu possa tentar e adaptar a minha maneira, né? Porque a extensão de pestanas, no começo, eu não me identificava muito com aquilo. Ok. Então, eu pensei, vou A fazer técnica que eles usavam. Exato, a técnica em si, né? Então, eu fiz o curso e pensei, eu vou fazer isso, mas de uma outra forma, né? Eu sou muito conhecida pela naturalidade, né? E na extensão de pestanas, você não vê muito isso, né? Porque as pessoas às vezes pensam, eu vou colocar, então hoje eu vou colocar bastante, vou fazer algo chamativo. Sim. E não precisa ser assim, pode ser uma coisa sutil, né? Então, eu comecei dessa forma e fui adaptando. Hoje em dia, eu tenho técnicas autorais, Ok, muito bom. né? Exatamente. Parabéns. Estou sempre inovando e hoje no nosso espaço nós temos serviços de sobrancelhas e pestanas. Então, sobrancelhas, nós temos o design de sobrancelhas, né? Temos a nanoblading, que é a micropigmentação mais atualizada do mercado, né? Então, são traços muito naturais e muito realistas. Temos a brow lamination, Ok. né? Que nada mais é que aqueles pelos projetados para cima, né? Que hoje é uma tendência, está muito em alta, né? Ok. E voltado para a área das pestanas, nós temos o lash lifting, para quem não gosta da extensão, né? Então, é aquela curvatura das nossas próprias pestanas, né? Sim, sim. E também tem a extensão para quem quer algo mais marcado, mas que continue ali algo natural, delicado, porque pode ser dessa forma. Ok. Eu adorei que você tenha mencionado que fuja um pouco
técnica tradicional, porque é aí que vem a verdadeira inovação. Exatamente. Quando falamos, por exemplo, do Elon Musk com a empresa que ele tem de criação de naves espaciais, Sim. ele saiu um bocado fora da caixa e está a Exato. resultar que está a ser um espetáculo, um estrondo. E eu gosto de pessoas que pensam um bocadinho fora da caixa. Portanto, isso foi uma coisa Sim. muito boa. Você estava a gostar da área, mas não da técnica como ela era aplicada e conseguiu, agora tem a sua própria técnica autoral, como mencionou. Exatamente. Parabéns por isso. E é uma área super importante, porque quando falamos acerca do rosto, né, pestanas, sobrancelhas, o rosto é um cartão de visita Com certeza. para empresários, para mulheres que querem se apresentar em algum tipo de trabalho. Enfim, para qualquer situação, hoje em dia as pessoas olham muito para a roupa que a pessoa usa e para o seu rosto, não é? Exatamente. Então, isso é um cartão de visitas autêntico. E isso é algo que cada vez mais, até mesmo quando estávamos na pandemia, em trabalho online, muitas senhoras disseram que não usavam muito maquilhagem, mas como só focavam mais no rosto quando fazia Exato. o trabalho online, então comecei a maquilhar-me, a fazer as pestanas, as sobrancelhas. Com certeza. Os homens também. Portanto, isso é uma área muito importante nos dias de hoje. É um cartão de visitas, concordo? Claro, com certeza. Eu acho que o que nós vestimos, tudo diz muito sobre nós mesmos, né? Então, a gente pode chegar num lugar, não dizer nada, mas a pessoa já pode ter ali, ter uma ideia de como a pessoa é, enfim. Principalmente o rosto. Eu comecei a trabalhar na pandemia, então foi um desafio, né, por conta das máscaras e todos os cuidados. Mas eu recebi muitas clientes que queriam exatamente isso, né? Porque assim, a máscara cobre tudo, então não dá para passar maquiagem. Então, a extensão de pestanas ou sobrancelhas, enfim, era algo que estava ali, destacava e, né, era algo ali para ela estar bonita e apresentável, né? Ainda hoje, apesar de já não haver tanto trabalho online como foi na altura da pandemia, ainda hoje as pessoas têm mais esse cuidado e mais essa procura das pestanas e das sobrancelhas tratadas, bem tratadas. Sim, com certeza. Eu acho que as mulheres estão cada vez mais vaidosas, como eu falei anteriormente, e... Estou aqui nervosa. Não precisa de ficar nervosa. Porque, então, concorda que estão a ter mais essa preocupação para com o olhar, não é verdade? Exato. Como é que tem sido esta aventura para si? Qual é o feedback que as pessoas lhe dão? Eu acho que é uma área incrível, porque assim, eu sempre falo que é muito mais que fazer sobrancelhas, colar pelinhos, ou enfim. Eu sempre tive um propósito, sempre tive vontade de trabalhar com algo que eu pudesse ajudar as pessoas de alguma forma, né? Então, eu consegui unir esse propósito ao meu trabalho. Porque eu recebo clientes, claro, ótimas e felizes, mas eu também recebo clientes que têm depressão. Ok. Eu recebo vários casos dessa forma, né? Então, é incrível quando elas dizem: olha, você melhorou minha autoestima, eu tô saindo daqui mais feliz, tô animada. Ai, eu vou sair daqui e vou para um jantar. Então, isso é incrível, poder ajudar dessa forma e receber esse feedback. Eu já tive uma pessoa que trabalha na área da fotografia aqui no programa que teve depressão e foi quando ela começou a cuidar do seu rosto que ela Exato. começou a superar a depressão. Portanto, isso é mais terapêutico do que muitas pessoas pensam. Uhum. Temos algumas fotos que você trouxe ao nosso programa. Vamos passar, esteja à vontade para comentar. Então, primeira foto, o que é que podemos ver aqui? Exatamente. Essa é a técnica volume brasileiro. Como é uma foto para portfólio, eu fiz um pouco mais marcado, né? Então a gente consegue ter essa visualização maior das pestanas. E é uma técnica muito procurada, ela tem um pouco mais de volume e os fios são mais pretinhos, então tem um efeito rímel, que Ok. as clientes adoram muito, porque o rímel é incrível. Mas as mulheres me entendem, vão saber o que eu tô falando. É ótimo, mas assim, para remover, ficar passando durante o dia, a gente perde muito tempo utilizando rímel, né? Então, é algo assim que é uma praticidade incrível pro Muito dia a mais dia. prático que Muito o mais tradicional. prático, exatamente. Certíssimo. Mais fotos nós temos. Esse também é o volume A brasileiro. diferença é muito grande, sem dúvida. Exatamente. Então, ali ela vai ter esse olhar, ela vai sair da piscina, do mar, enfim, do banho, acordar dessa maneira. Então, é incrível essa técnica de extensão de pestanas.
exatamente para isso, para quem quer ter um efeito rímel, mas sem precisar depender dele, né? Sim. Até por questão de borrar, enfim. E os cuidados também são muito tranquilos, então pode ir à piscina, pode ir ao mar tranquilamente. E quanto tempo é que é a nível de durabilidade? Quanto A tempo é que falamos? durabilidade depende, pode variar muito entre 3 a 5 semanas. Depende muito do estilo. É, bastante. E depende muito do estilo de vida de cada cliente, né? Uhum. Porque tem clientes que vão à academia, que fazem natação, que têm a pele muito excessivamente oleosa. Então aí pode durar um pouco menos, mas geralmente entre 3 a 5 semanas. Ok, certíssimo, maravilha. Temos mais fotos ainda? Ok, ainda temos mais algumas. Ok, essa, ela pediu ali, se eu não me engano, ela fez pro aniversário dela, então ela queria algo que fosse mais marcado, né? Uhum. Porque o natural é legal, mas para um evento específico a gente pode colocar um pouco mais de volume ali, para ficar mais marcado e aparecer mais nas fotos. E esse foi o resultado. Ficou muito bonita. Espero que tenha tido um belo aniversário. Sim, sim. Essa cliente, nós fizemos o Fox Eyes nela, Uhum. né? Que é aquele efeito raposa. Sim, Fox Eyes. Exato, Uhum. para levantar o olhar. E como ela era ruiva, então Charmosa, ela ficou muito ficou. charmosa, sim, sim. E ela tem. E como ela é ruiva, ela tem toda essa vibe, né? Então lembra muito. Então nós fizemos o Fox Eyes, ela gostou muito. E agora está a aparecer como- no Manhãs da TV, portanto. Está a ver o sucesso que fez, né? Também ficou muito bonita. Essa técnica, nós fizemos um volume no meu espaço, nós chamamos volume luxo, né? Porque é um volume delicado, Uhum. sutil, mas marcante, né? Então não é aqueles fios grossos e duros. E tem alguns lugares, inclusive, que trabalham dessa maneira, mas o feedback que eu recebi das minhas clientes é que esses fios machucam. Ok, Exatamente. E eu já recebi muitas clientes que foram até lá para remover e fazer um novo procedimento por conta disso. ok, ok. Então, é bom você pesquisar bastante, ter muito cuidado. A saúde ocular é muito importante. No nosso espaço, os procedimentos são de acordo com a norma de biossegurança, né? Uhum. Então, eu queria, inclusive, até alertar todas as mulheres que querem fazer esse procedimento tomarem muito cuidado e pesquisarem bastante. Se não for no meu espaço, pode ir de outra pessoa, mas que seja um procedimento feito de maneira correta e que não vá prejudicar a saúde das nossas pestanas. Tudo porque quando falamos dos olhos é algo tão sensível, a mínima coisa, estamos sempre a mexer, está sempre a incomodar. A Exatamente. pessoa vai passar o dia, vai ficar chateada, portanto, realmente é preciso ter essa atenção. Temos mais uma última foto que trouxe ao nosso programa, vamos passar. Exatamente. Ela tem uma sobrancelha bem arqueada, então eu fiz uma análise visagista nela, então, nesse procedimento eu quis fazer um desenho, né, que é o shape, no caso, um desenho que acompanhasse um pouco da sobrancelha dela, né, e que ficasse harmônico. Uhum. Então, assim, cada cliente é única, né? Cada olhar é único. Então, é muito importante fazer essa análise, ver o que vai ficar bem, e também saber encontrar os pontos negativos e disfarçar, Ok. entendeu? Então, Porque não vale a pena chegarem ao pé de si com uma foto no telemóvel, eu quero este look, porque Exatamente. pode não ficar. Aliás, o visagismo vem Exato. ajudar nesse aspecto. Olha, isso fica bem na modelo que você estava a mostrar, mas em si Sim. tem outros pontos que vai realçar mais a sua beleza natural. Com certeza. Então, é muito importante essa análise exatamente para isso, para a gente entender o que fica bem para ela, porque ela pode trazer uma foto que aquilo para ela não vai funcionar. Claro. Uhum. Então, é muito importante essa análise, né? E se você souber trabalhar com essas informações que você tem ali, você consegue disfarçar, você consegue destacar algum ponto dela positivo, então você consegue ter toda essa... Por isso que é legal essa personalização, né? Não trabalhar só com aquilo que é comum, né? Do dia a dia e trabalhar no automático, né? Fazer todos os clientes da mesma forma. E isso não vai destacar,
né? Então, Acaba por ser, na realidade, um serviço personalizado. exatamente, com certeza. Eu sempre digo isso, eu mostro os fios, eu falo: "Olha, você gosta de um efeito mais rímel, você quer uma coisa mais delicada?". É muito importante também entender a personalidade da cliente, Uhum, né, porque se for uma cliente super delicada, eu não posso fazer aquele volume, uma coisa muito marcada, porque vai sobressair e não vai combinar, uhum. né. Eu gosto muito que a Tawane esteja a ter atenta a esses pormenores, Uhum. porque lá está, no Brasil, quando falamos da brasileira, é mulher, né, de cores, de chanel, não é Exato. verdade, e samba, e as É portuguesas verdade. são mais tradicionais, então a pessoa pode estar a pensar, Exato. ah, que a Tawane vai-me pôr aqui, né, Exato. com as cores do Brasil. Não é Exatamente. uma brincadeira, mas não, você tem Claro. essa atenção de Sim. como é que a pessoa é, o que é Uhum. que ela gosta, se quer algo mais discreto, se lhe ficaria algo bem mais discreto ou mais pomposo. Então Exatamente. você vai mesmo, cada pessoa que você recebe é mesmo um trabalho novo completamente, não é copy e paste, por assim dizer. Não, Ok. exatamente. O nosso atendimento é com muito carinho, muita empatia. Eu sempre gosto de conversar com as minhas clientes, entenderem o que elas realmente querem, Uhum. né? Porque às vezes aquela foto não é o que ela quer, o resultado final. Então eu gosto de explicar tudo sobre isso para elas entenderem melhor e também saírem satisfeitas, Uhum. né? Você tem vários serviços, micropigmentação nas sobrancelhas, Isso. laminagem de sobrancelhas, extensão de pestanas, Uhum. e tem vários serviços ligados ao olhar. Exato. Qual é o que tem sido mais procurado quando chegam assim? O mais procurado é a extensão de pestanas, Ok. por conta da naturalidade, né. Então eu sou reconhecida no mercado pela naturalidade, então todo mundo que me busca, elas já sabem que vai ter aquele efeito, Uhum. né. Então, hã, não é muito comum você encontrar extensão de pestanas naturais, que sejam um pouco mais realistas, né, e não fique muito carregado. Então eu tenho clientes da área da saúde, às vezes profissões que não permitem esse excesso Ok. nos olhos, Uhum. né, esse excesso de pestanas. Mas consigo é possível. Comigo é possível, porque eu vou fazer algo muito natural e realmente fica muito natural. Tem clientes que falam assim: "Olha, me perguntaram se eram as minhas próprias pestanas", e eu fico muito feliz, né, Uhum. porque é isso que eu quero entregar, Maravilha. naturalidade. A Tawane está em Lisboa, né, em Lameda. Exato. E com certeza quem está lá em casa, eu disse, nós prometemos e cumprimos que iríamos trazer profissionais de qualidade para si no Manhãs de TV, para saber o melhor que há em Portugal, não só a nível de cultura, mas também a nível de serviços e de projetos. E eu acho que a Tawane tinha mesmo de vir ao nosso programa. Quem quiser entrar em contacto consigo, com certeza tem que fazer reserva, não é? Como é que o pode fazer? Pode me contatar pelo direct, eu também tenho um link na minha bio, Uhum, que é o meu WhatsApp, uhum. né, o meu WhatsApp comercial, então pode entrar em contato comigo, pode fazer ligação por pelo telemóvel, Também estamos a passar em rodapé os contactos, sim. exatamente, Uhum. pode entrar em contato comigo por ligação e me mandar mensagem e nós marcamos um horário. Se for para homens, também recebe homens? Claro, sim, eu tenho homens que têm as sobrancelhas, bagunçadas, então a brow lamination pode deixar assim, tudo aquilo que pode te incomodar nessa área dos olhos, eu posso resolver, então Ok, é eu só tenho, entrar em eu tenho desconto, contato. está bem? Porque eu vim Claro, ao com meu certeza, programa, todos tenho vocês. desconto. Certíssimo. Com certeza. Então, Mani, foi um prazer tê-la cá no programa. Passa muita confiança e profissionalismo no seu falar, portanto, com Obrigada, certeza as pessoas vão querer conhecê-la. Muito obrigado por ter vindo. muito obrigada. Eu queria aproveitar também para convidar, a todas a terem essa experiência única de ter a autoestima renovada. Uhum. E também, de sair um pouquinho mais feliz. Muito obrigada. Obrigado nós por ter vindo. Nós vamos ter que despedir aqui o programa, eu ainda vou ficar aqui um bocadinho com a Tawane, mas já sabe, estamos de segunda a sexta-feira com mais convidados, mais temas. Se há algum tema que você gostasse que nós abordássemos aqui no Manhãs, olha, lance o desafio nas redes sociais, no Facebook ou no Instagram. Nós, entretanto, iremos arranjar mais convidados fantásticos para estar connosco e você será sempre o nosso convidado de honra. Me despeço por aqui, até ao próximo programa, resta um dia fantástico, até lá. Tchau, tchau.